Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz, sou técnico de informática e eletrônica. Aqui no canal Eletricidade Elétrica eu falo muito sobre fonte de bancada, como fazer uma, como trabalhar, tudo. Quem vem assistir os vídeos é desde pessoas experientes na área da eletrônica, quanto pessoas iniciantes estão aprendendo. E tem muita gente que não entende como é que funciona uma fonte de bancada. A fonte de bancada, então esse vídeo é mais um explicativo de como usar uma fonte de bancada. Essa daqui é um modelo de 30 volts, de 0 a 30 volts, ela varia a tensão. E também ela, nesse display aqui, ela mostra o quanto de corrente está sendo consumida pela carga, que a gente está alimentando com uma fonte de tensão. Geralmente, para quem está iniciando um curso técnico, eletrônica industrial, um tecnólogo ou até mesmo um engenharia, um curso superior, vai se deparar na bancada de aula com uma bichinha dessa. Não da mesma marca, mas uma fonte de tensão que ela possui um modo de proteção de corrente máxima com ajuste de corrente também, O ajuste de corrente dessas fontes que a gente tem na maioria das vezes num laboratório, tanto de um curso quanto de uma oficina qualquer, geralmente é essa sim. Ela tem um modo de corrente constante que está aqui, CC, corrente constante, tá? CV, no caso aqui é Constant Current e aqui é Constant Voltage, tá? Aí são os dois modos que ela opera. A fontezinha, essas fontes geralmente são fontes lineares, tem um baita transformadorzão aqui dentro, por isso que elas são grandes, mas já tem vários modelinhos de fonte chaveada, que elas geralmente têm um tamanho menor do que essa, do que as lineares, e consegue entregar mais corrente. As fontes lineares, ele tem um seletor de voltagem aqui atrás, 110 a 220 volts, a minha região aqui é 220, tá? 220, tem a ventoinha atrás porque gera calor, tanto fonte linear quanto fonte chaveada de bancada vai ter a ventoinha para retirar o calor de dentro do circuito, quando está sendo exigida. Vamos ligar ela aqui agora. Ligando ela vai ligar os dois displays. Esse modelo na minha, aqui à direita é o voltímetro e à esquerda é o amperímetro. Geralmente tu vai encontrar isso nas fontes, tá? Fonte minipa, naquelas fontes naquelas fontes duplas também, geralmente é isso. Voltímetro e amperímetro que vai ter. De um lado eu controlo a tensão, aqui são os dois cursores que ela vai ter. Essa minha, ela tem um cursor de ajuste grosso, então eu consigo variar bem rapidamente a tensão. E ela tem um ajuste fino. Consigo variar com mais precisão a questão aqui dos milivolts. Varia ali a casa dos milivolts. E aqui eu já pego as unidades, Ela dá um pulo muito grande. Quero chegar a 15 volts. Estou de 31, quero chegar a 15 volts. Eu venho aqui rapidamente para cá, seleciono aqui. E nesse outro eu regulo suavemente até chegar aos 15. Alguns modelos ela vem com um potenciômetro multivoltas, então não tem esses dois carinhas, é um potenciômetro só que tu vai dar várias voltas, é como se estivesse rodando o de casa, o ajuste fino dessa daqui, só que várias vezes até chegar na tensão correta, Geralmente é um potenciômetro só multivoltas. Aqui na questão da corrente, de ajuste de corrente, é o que às vezes tu pega aquelas fontes, tipo a que eu tive aqui em bancada, a 1502, ela é meio que processada. Então quando eu ajusto o valor de corrente aqui, naquele outro modelo, aparece a corrente que eu estou selecionando. Mas aquela era uma fonte microprocessada. Eu vou ligar ela aqui. Tá aqui. Ela deu 2 amperes aqui, Mas ela zera. Ou seja, ela pegou a informação de 2 amperes e gravou nela. Então, quando eu volto aqui o potenciômetro de corrente, ele já mostra a corrente que eu estou selecionando. Então, eu estou selecionando aqui, vou selecionar 1 ampere. Aí 1 ampere, selecionei, Aí ele vai lá e zera. Essa minha aqui é analógica e é esse tipo de fonte que tu vai encontrar na maioria dos cursos que tu estiver fazendo ou bancadas oficinas, em que ela não mostra. Então como é que eu vou saber a corrente que eu estou selecionando? Ajustar aqui a proteção de corrente. Cara, esse ajuste de corrente da fonte, aí é que pega. Às vezes as pessoas detonam a fonte porque não sabem fazer o ajuste correto. O ajuste nesse tipo de fonte aqui, eu vou vir com um fio só, fio banana, jacaré, e aqui são os terminais de saída dela: negativo, terra, que é em comum
com o terra da tomada. Nessa minha fonte, esse terra é o mesmo terra ali da tomada. E o positivo, então as saídas que a gente usa com mais frequência é o negativo e o positivo. A tensão que eu estou selecionando aqui no voltímetro é a tensão que é a diferença de tensão que vai dar aqui entre esses dois potenciais. Esse aqui é o zero e aqui vai, no caso, vai marcar o 14.9. A diferença daqui para cá é de 14.9 volts, que é a diferença de tensão entre esses dois bornes. Nesse caso aqui, nessa fonte, eu quero ajustar o nível de corrente dela. Até essa daqui, se eu tirar toda a corrente, ela já entra em modo de corrente constante, ó, ela já zera a tensão. Deixa eu botar um pouquinho só aqui. Então, como é que eu faço com uma fonte dessa daqui para fazer esse ajuste de corrente sem danificar o meu equipamento? Porque geralmente o pessoal faz esse ajuste de corrente que eu vou ensinar com alta tensão. Esse ajuste de corrente que eu faço aqui, que é um procedimento que não é errado, a gente vai dar um curto entre os dois terminais. Só que esse curto entre os dois terminais, se tu faz com uma tensão muito alta na saída, ele gera um pico muito grande quando tu dá um pico de corrente muito grande no momento do curto aqui. É coisa de microsegundo, mas vai passar para o teu transistor de potência da fonte. Então, como que é o correto? O ajuste de corrente que eu digo que esse eu aprendi, esse é o que eu sempre fiz nessas fontes de modo de corrente constante, e nenhuma das fontes que eu tive, nunca tive problema com o transistor. Aqui eu pego a tensão e boto na menor tensão possível. Eu chego geralmente a 1 volt, no máximo dá até para fazer com 2 volts. Agora a corrente aqui, para não dar um pico muito grande, eu vou fazer o seguinte: eu vou zerar todo o potenciômetro de corrente. Ó, tô com 1 volt aqui, vou zerar todo o potenciômetro de corrente e ela entrou em modo de corrente constante, tanto que acender até o LED. Agora eu vou voltar bem pouquinho só para ela sair do modo de corrente constante. Então eu vou vir aqui com o potenciômetro bem pouquinho até ela sair do modo de corrente constante. Aí, saiu. Voltos aqui, ó, é isso aqui, ó, beleza. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fechar o curto entre os terminais para poder setar a corrente que eu quero. Aqui, setei, ele já está consumindo, ele está segurando ali, ó, na casa de 20 mA mais ou menos que ele está segurando. Agora sim, agora fazendo esse procedimento que eu ensinei, agora eu consigo acertar a corrente sem maiores danos para o meu circuito. Então, tipo aqui, eu quero chegar a 1 ampere aqui, né? Quero ir para 2 amperes. Assim. Aí, beleza? Eu quero ir para 3 amperes. Aí eu consigo selecionar direitinho a corrente na fonte sem danificar ela. Esse é o processo que eu faço aqui na bancada, que eu aprendi a fazer quando eu estudei. Quando eu fiz o técnico eletrônico, eu aprendi a fazer esse procedimento. Então eu nunca tive problemas com a minha fonte. Setei a corrente, agora eu posso soltar, tirar o curto, ela entra em modo de tensão constante. De novo, aí eu seto a tensão que eu quero. Então, tá? Esse é o procedimento que eu faço para ajustar o limite de corrente aqui. Outra questão também que uma vez eu já fiz, só que eu não aconselho, é demarcar aqui no potenciômetro de ajuste de corrente mais ou menos a corrente, aqui no caso onde tem essa marcação aqui do trimpote, mais ou menos a corrente que essa posição representa. Tipo aqui nele, como eu setei 3 amperes, aqui é a corrente de 3 amperes. Aí volta um pouquinho a corrente 2, dá outro pontinho aqui com uma canetinha, né? Dá para fazer. Aí se tu tiver com pressa, assim, quando às vezes é na manutenção que tu quer fazer um ajuste, aí tu faz dessa maneira. Tipo aqui, vamos dizer, essa posição aqui corresponde a 2 amperes. Aí tu dá um pontinho até aqui 2 amperes. 1 ampere, tu volta até aqui 1 ampere. Aí tu pode fazer com um pontinho com a caneta, né? E às vezes se tu pegar aquelas fontes que eu te falei que é multivoltas aqui, o potenciômetro, aí não vai dar para fazer esse macetezinho, né? Novamente, vou ensinar, ó, o procedimento que eu faço para ajustar a corrente, tá? Antes de ligar o meu circuito, né? Vamos fazer uma simulaçãozinha. Eu tenho um circuito, um exemplo, tá? Um circuito que ele trabalha com 12 volts. Eu não sei se ele tá bem montado, numa matriz de contato, numa plaquinha, e eu quero limitar a corrente aqui em 500 mA para não, se tiver algum curto, não danificar a minha matriz de contato ou a plaquinha, né, corroída. Então, novamente, liguei a fonte, né? Peguei a fonte assim de alguém, liguei a fonte, tá marcando 21 volts.
o procedimento que eu faço novamente. Jogo a tensão lá para 1 volt. Beleza, 1.11 volt, tá? Agora eu zero todo o potenciômetro aqui de corrente, zero tudo até ela entrar em modo de corrente constante. Aí, ó, acendeu o LED, entrou em modo de corrente constante, saiu a tensão. Agora eu vou girar bem pouquinho o potenciômetro aqui de ajuste de corrente até o modo de corrente constante sair. Aí, saiu. Beleza, saiu do modo de corrente constante e a tensão voltou na saída, entrou em modo de tensão constante. Dou o curto entre os terminais negativo e o positivo. Beleza, e agora eu certo a corrente que eu queria, que no nosso exemplo eu falei 500 mA, né? Aí, beleza, setei a corrente, tiro o curto, ela vai entrar em modo de tensão constante. Agora eu venho a tensão de 12 volts, que eu dei como exemplo também. Beleza, eu tô com a fonte regulada agora aqui para operar nessa configuração de 12 volts 500 mA, né? Agora, outra coisa, não quero me estender muito nesse vídeo, então a última coisa que eu dou de dica para vocês quando vão usar qualquer fonte de bancada, tá? Qualquer fonte de bancada. Eu liguei minha carga eletrônica aqui agora. Estou trabalhando com ela aqui, ó. Beleza, se eu botar um pouquinho mais, ela entra em modo corrente constante. Beleza, tá? Então aqui, ó, 12 volts, 490, 480 miliamperes, tá? Isso aqui, se eu fizer a multiplicação desses valores, eu vou ter a potência que está sendo dissipada. A potência que está sendo dissipada. Mas assim, vocês vão aprender mais tarde que essas fontes, geralmente essa minha aqui que é de 30 volts na saída, a tensão em cima do transistor de potência dela não é 30 volts. Essa aqui é a tensão que eu tenho na saída. Mas a que está chegando ali no coletor do meu transistor de potência, geralmente é uma tensão muito alta, acima dos 50 volts, que essas fontes são muito estabilizadas. Então ela tem uma tensão de coletor muito alta para garantir os teus 30 volts sempre na saída. Então assim, no transistor de potência dela, eu estou com esses tipo, vamos pegar o exemplo, 50 volts menos 12, que ele está dando na saída, vai dar 38 volts. 38 volts vezes 0,48 vai dar 19 watts, mais ou menos 19 a 20 watts dissipado em cima do meu transistor de potência. É muita potência sendo dissipada. E nisso, se eu trabalhar com correntes maiores, é pior ainda essa situação. Tipo, eu vou dar uma exagerada aqui, vou puxar uns 2 amperes aqui, tá? Então aqui já piora ainda mais o quadro, ó, 2 amperes, né? Então vamos lá, vamos dizer 50 volts chegando no transistor, menos 12, 38 volts de queda de tensão, vezes 2, tá dando 76 watts sendo dissipado aqui no meu transistor de potência, tá? 76 watts. Se eu estiver trabalhando muito tempo com isso aqui na fonte, o meu transistor lá dentro vai esquentar bastante. Então, quando eu paro de usar a fonte nessa situação, que eu paro de usar a fonte, fiquei nessa configuração aqui, vamos dizer, uns 20 minutos usando a fonte, quando eu parar de usar, tipo, eu desliguei meu circuito, cortou a corrente, só está na tensão, deixa pelo menos a fonte ligada na tomada, deixa a fonte ligada pelo menos uns 10 minutos, para ela refrigerar aqui o transistor de potência dela, tá? E aí, esses 5 minutos vai dar o tempo suficiente para a ventoinha circular o ar, passar pelo dissipador do transistor de potência da fonte, remover o calor, cair na temperatura ambiente, né? Para a temperatura do transistor cair para a temperatura ambiente. E aí sim, aí eu venho e posso desligar a fonte com segurança. Então, se você usou ela por muito tempo nessas condições que eu lhe falei, drenando alta corrente e uma potência um pouquinho mais baixa, quando você for parar de alimentar o teu circuito, desliga o seu circuito, né, da fonte, deixa a corrente aqui chegar a zero, deixa a fonte aí ligada pelo menos uns 5 minutos em vazio, né, deixa ela assim, ligada em vazio, e aí você vai garantir que a fonte vai ter uma refrigeração dos teus componentes e tu vai cuidar da tua fonte, cuidar do seu equipamento, e aí tu vai ter uma fonte certinha. Beleza, pessoal?
Bom, isso aqui é um vídeo mais explicativo, é uma coisa muito comum, às vezes o pessoal não sabe lidar com esse tipo de equipamento, usa de maneira errada, acaba danificando e aí acaba danificando a fonte, queimando o transistor, né, dela, que é geralmente é o que acontece nessas fontes de bancada, queima um transistor por causa que tem muito calor nele ainda. Então, isso aí é esse processo que eu uso aqui na minha fonte de bancada, né, dessa de modo de corrente constante. Fazendo dessa maneira, tu tem um equipamento que dura bastante tempo na tua bancada. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham curtido o conteúdo. É um conteúdo mais explicativo de fontes. Aí, geralmente, às vezes passa batido essa situação, né? Mas é uma coisa que eu faço aqui na minha bancada, esse procedimento de ajuste dela, de ajuste para regular ela. E aí eu acho que é uma coisa que, como essa fontezinha é mais antiga, eu comprei usada, mas já está um tempinho, já está 2 anos aqui comigo, e eu estou sempre tratando dela dessa maneira, com esses cuidados, ela se torna confiável, ela dura bastante tempo, né? Se tiverem mais alguma dúvida relacionada à fonte, a como regular algumas coisas assim, ou se vocês tiverem fonte de outro tipo, quiserem mandar ali pode botar nos campos de comentários as suas dúvidas, que aí por aqui eu tento auxiliar vocês no uso delas. Beleza? Então tá, vou ficar por aqui. Um forte abraço para todos e fui!